2018, um laboratório na China. Um cientista chamado He Jiankui anuncia ao mundo que criou 2 seres humanos com DNA editado. O mundo reagiu com horror, mas a Bíblia já havia descrito esse experimento há 6.000 anos, e Deus o destruiu com um dilúvio. Abra Gênesis capítulo 6, versículos 1 a 4. Quando os homens começaram a se multiplicar sobre a terra, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres. Filhos de Deus, em hebraico, Ben Elohim. Não é metáfora, não é poesia na literatura hebraica antiga. Esse termo designa seres sobrenaturais, entidades celestiais que desceram ao plano físico. E desse cruzamento nasceram os Nefilim. A palavra não significa gigante, significa os que caíram, ou os que fizeram cair. São 2 significados possíveis, os 2 são devastadores. O livro de Enoque, texto anterior ao próprio Gênesis, citado pelo apóstolo Judas no Novo Testamento, descreve o que aconteceu com uma precisão cirúrgica. 200 seres chamados vigilantes, liderados por Semiasa, desceram no Monte Hermon com um propósito deliberado. Eles escolheram mulheres humanas. Eles geraram filhos. E esses filhos cresceram. Enoque diz que tinham 300 côvados de altura, uma medida impossível para a biologia humana normal. Criaturas que devoravam tudo que os homens produziam. E quando o alimento acabou, passaram a devorar os próprios homens. Números capítulo 13, versículo 33. Os 12 espias israelitas entram em Canaã e enviam um relatório. Vimos lá os Nefilim, éramos como gafanhotos aos olhos deles. Isso não era alegoria, era um relatório de campo. E existe uma evidência genética que persiste até hoje nos textos. Golias, segundo Samuel, capítulo 21, versículo 20. O texto descreve seus descendentes como guerreiros que tinham 6 dedos em cada mão e 6 dedos em cada pé. Polidactílio, marcador genético, uma anomalia hereditária que reaparece em gerações, não em um indivíduo isolado, em uma linhagem. Isso não é mito, isso é genética. A maioria das pessoas acredita que Deus destruiu a humanidade por causa do pecado moral, violência, imoralidade, corrupção de costumes. Mas leia o texto com atenção. Gênesis 6, versículo 12. Deus olhou para a terra e viu que estava corrompida, pois toda a carne havia corrompido seu caminho sobre a terra. Toda a carne. Em hebraico, a palavra bazar não significa toda a gente. Significa ser físico, substância biológica, matéria viva. Deus não disse que toda a alma estava corrompida, disse que toda a carne estava corrompida. Agora leia Gênesis 6, versículo 9, a razão pela qual Noé foi escolhido. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. A palavra traduzida como íntegro é tamim em hebraico. Tamim não significa moralmente perfeito, é a mesma palavra usada para descrever os animais sem defeito oferecidos em sacrifício, animais sem falha, sem mistura, sem contaminação. Noé não foi escolhido porque era o mais virtuoso. Foi escolhido porque era o único com linhagem genética intacta. Pense no que isso significa. O dilúvio não foi punição moral, foi um procedimento cirúrgico. Deus estava eliminando o DNA contaminado da superfície da terra para preservar uma única linhagem que precisava permanecer pura, a linhagem que levaria ao Messias. Mas o procedimento não foi completo. Após o dilúvio, os gigantes reapareceram, os refães, os anaquins, os emins em Canaã, na terra que Deus ordenou que os israelitas conquistassem. O DNA corrompido não foi completamente eliminado. Algo sobreviveu. Os vigilantes não trouxeram apenas filhos ao mundo.
Eles trouxeram tecnologia. Enoque, capítulo 8, versículo 1. Azazel ensinou aos homens a fazer espadas de ferro e escudos de cobre. Ele mostrou às mulheres pulseiras e ornamentos. Ensinou o uso de ruge e pigmentos. Ensinou toda espécie de pedras preciosas e tintas. Leia isso novamente. Ensinou a modificar o corpo. Ensinou a alterar a aparência física usando substâncias externas. Ensinou a trabalhar metais. Tecnologia que a arqueologia confirma ter surgido abruptamente na história humana, sem uma cadeia de evolução gradual. Enoque, capítulo 9, versículo 6. Senhas ensinou encantamentos e corte de raízes. Hermone ensinou o levantamento de feitiços. Corte de raízes em hebraico e aramaico antigo era o termo para manipulação de substâncias biológicas, farmacologia primitiva, biotecnologia rudimentar. O que os vigilantes fizeram não foi apenas cruzar com mulheres humanas e gerar uma raça híbrida. Eles ensinaram à humanidade como realizar esse cruzamento, como manipular o corpo, como alterar o que havia sido criado. Esse conhecimento foi considerado tão perigoso que Enoque descreve os próprios arcanjos, Miguel, Rafael, Gabriel, Saraquiel, clamando a Deus pelo julgamento dos vigilantes. As almas dos que morreram estão clamando, seu clamor chegou às portas do céu. Deus ouviu e enviou o dilúvio. Novembro de 2018, Conferência Internacional de Edição do Genoma Humano, Hong Kong. He Jiankui sobe ao pódio e anuncia que 2 crianças nasceram com DNA modificado, Lulu e Nana. O gene CCR5 foi desativado nos embriões usando CRISPR-Cas9. O objetivo declarado era torná-las resistentes ao HIV. O mundo científico entrou em colapso. Não porque era impossível, mas porque funcionou. He Jiankui foi preso em 2019 e condenado a 3 anos de prisão. Mas Lulu e Nana existem, estão no mundo com DNA que nenhum ser humano jamais teve na história. E a tecnologia que He Jiankui usou ganhou o Nobel de Química 2 anos depois. 2020, Jennifer Doudna e Emmanuelle Charpentier, Prêmio Nobel pela criação do CRISPR-Cas9. A ferramenta que um homem foi preso por usar recebeu a mais alta honraria científica do mundo. Em 2019, um ano antes do Nobel, o Japão aprovou oficialmente pesquisa com quimeras humano-animal, embriões com células humanas sendo cultivados dentro de animais. A lei dos animais de laboratório japonesa foi revisada especificamente para permitir isso. Nos Estados Unidos, o Instituto Nacional de Saúde havia levantado a moratória sobre esse tipo de pesquisa em 2016. Mas existe algo que poucos reportaram. 2020, uma IA da Meta chamada EasyM traz um modelo de inteligência artificial treinado para entender proteínas. Os pesquisadores pediram que a IA criasse uma proteína nova. Não uma proteína existente, não uma variação de algo conhecido. Uma proteína com estrutura que nunca existiu na natureza. E a IA criou. Os pesquisadores testaram no laboratório, funcionou, a proteína dobrou corretamente, era biologicamente ativa. Uma forma de vida nunca vista antes no universo foi criada por uma máquina em 2021. Em 2024, o FDA aprovou o Neuralink para implante em humanos. Noland Arbal, um homem com paralisia total, passou a controlar computadores usando apenas o pensamento. Interface digital biológica aprovada, funcionando, expandindo. Existe um movimento que chama tudo isso de progresso. Eles têm um nome: transhumanismo. A doutrina que afirma que o próximo passo da evolução humana é o redesenho deliberado do próprio DNA, que o homem deve tornar-se o arquiteto de sua própria biologia. Soa familiar?
Tomareis as filhas dos homens e fareis conforme tudo o que desejamos. O Enoque, capítulo 6. Os vigilantes disseram exatamente isso antes de descer. Mateus 24, versículo 37. Jesus está respondendo à pergunta dos discípulos sobre o fim dos tempos. Como foi nos dias de Noé, assim será a vinda do Filho do Homem. A maioria interpreta isso como uma referência moral, corrupção, violência, indiferença espiritual. Mas, e se Jesus estava sendo literal? Como foi nos dias de Noé, quando anjos cruzaram com humanos, quando o DNA foi corrompido, quando a carne havia perdido sua integridade original. Assim será. Não como metáfora, como realidade repetida. Apocalipse 13, versículos 16 e 17. Fez com que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, fosse dada uma marca na mão direita ou na testa, e que ninguém pudesse comprar ou vender, a não ser quem tivesse a marca. Existe uma interpretação que circula há décadas: a marca como tatuagem, como chip subcutâneo, como registro digital. Mas há uma leitura que poucos consideram. Apocalipse 14, versículos 9 a 11, o anjo avisa com voz alta: se alguém adorar a besta e sua imagem, e receber a marca em sua testa ou em sua mão, também beberá do vinho da ira de Deus, e a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre. Não tem descanso nem de dia nem de noite. A marca não é punida apenas por ser uma escolha religiosa errada. A punição é irreversível, permanente, sem possibilidade de redenção. Isso é exatamente o que caracteriza uma modificação genética. Você não pode desfazer CRISPR. Uma vez que o DNA é editado nas células germinativas, a modificação passa para todos os descendentes para sempre. E Judas 1, versículo 6 fala dos vigilantes que foram aprisionados em trevas eternas, especificamente porque não guardaram sua posição original. Em grego, arque, o estado de criação em que foram feitos. Não guardar sua posição original. O mesmo princípio aplicado ao ser humano que altera irreversivelmente o que foi criado. Se a marca da besta é uma alteração genética que desfaz a imagem de Deus no DNA humano, então a punição não é arbitrária, é consequência direta. Um ser que não é mais geneticamente imagem de Deus não pode estar na presença de Deus. Exatamente como os vigilantes que cruzaram as fronteiras do que foram criados para ser. Em 2018, Ejiankui foi preso por fazer algo que o mundo chamou de monstruoso. Hoje, a tecnologia que ele usou está em todos os laboratórios do planeta. É ensinada nas universidades, financia bilhões em pesquisa. Quimeras humano-animal crescem em laboratórios no Japão e nos Estados Unidos. Proteínas que nunca existiram na natureza foram criadas por inteligência artificial. Interfaces entre o cérebro humano e o digital foram aprovadas por reguladores federais. E o transhumanismo, o movimento que defende o redesenho do DNA humano como evolução, tem apoio de alguns dos homens mais ricos e influentes do mundo. 6.000 anos atrás, algo semelhante aconteceu. Deus destruiu quase toda a vida na Terra para pagar o experimento. A questão não é se a ciência pode fazer isso. A questão é: ela já está fazendo. Se esse conteúdo abriu algo em você, compartilhe com alguém que precisa ver. Se inscreva no canal e ative o sininho. As próximas passagens vão ser ainda mais diretas.